Olá, amigo internauta, Lance no Ar entra em campo hoje com a presença do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Aqui comigo também, Thiago Bockel, editor do Núcleo Flamengo aqui no Diário Lance. Eduardo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Que missão é essa sua em 35 anos trabalhando no BNDES e agora novo presidente do maior clube do país? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. 35 anos de BNDES, agora 3 de Flamengo pela frente, né? Acho que a gente tem que estar preparado para isso mesmo, né? 35 anos de BNDES, nós somos mais de 50 de arquibancada. Então o Flamengo sempre veio antes do BNDES e agora vai vir depois, né? Esse tempo todo na arquibancada, e o torcedor rubro-negro te recebeu muito bem na eleição, né, Boca? Foram mais de 1.400 votos contra 914 da Patrícia, 1900 Foram 1.414 a 914, exatamente 500. Uma recepção muito boa dos sócios e uma esperança muito grande para a torcida rubro-negra, que está aí um pouco desestimulada com esse momento que o Flamengo vive atualmente. Verdade, né? A penetração da nossa candidatura entre os sócios foi excelente, mas foi maior ainda junto à torcida. Então, o apoio que nós tivemos nas ruas, né, na arquibancada, nas redes sociais, foi muito grande. Vocês mesmos fizeram uma pesquisa, né, que se você pudesse votar, em quem votaria, né? E a Chapa Azul teve mais de 90%, né, das intenções. Então, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz, mas nos dá uma responsabilidade muito grande. Agora nós não podemos decepcionar essa massa. Nós temos no Flamengo tem o Wagner Love, que hoje é o grande astro do elenco atual, e tem o caso do Adriano, e o contrato dele vai até o dia 22 de dezembro. Existe alguma contrato que não foi rescindido, inclusive, existe alguma possibilidade de renovar com o Adriano para 2013, como ele já disse que pretende voltar, ele falou que está treinando para voltar em 2013. Pode ser um dos nomes do Flamengo no próximo ano? Eu, pessoalmente, torço muito para que o Adriano se recupere, né, enquanto ser humano, para depois vir a pensar na retomada da carreira dele como jogador de futebol. Se ele superar o problema dele, né, e recuperar o homem Adriano, com certeza ele vai voltar a ser um grande jogador de futebol e vai ser de todo o interesse do Flamengo e da seleção brasileira tê-lo de volta. Mas eu acho que a prioridade dele no momento, né, deve ser fazer o tratamento dele. O Flamengo pode até ajudar no que ele precisar, mas no momento não dá para a gente contar com ele como um reforço, né, para o curto prazo. Lembrando para vocês que estão em casa acompanhando o Lance no Ar, participe através da hashtag Pergunte a Bandeira no nosso Twitter e também no blog Grito da Nação, blog do Flamengo, aí do Lancenet. Falando em pergunta de torcedor, nós temos uma aqui do Ricardo de Castro, que é no blog Grito da Nação. Como tirar este clube do buraco se não for com a ajuda da sua torcida? Você, como torcedor do Flamengo, sócio desde 1978, como tirar sem a ajuda da torcida? Ajuda é fundamental? Claro, ajuda é fundamental. O Flamengo, se não tivesse a sua torcida, seria uma instituição falida, porque ele deve muito mais do que ele tem. Então, se o Flamengo fosse uma empresa, ou se fosse um clube que tivesse, em vez de 39, tivesse 1 milhão de torcedores, o Flamengo não teria solução nenhuma. Tá? Se nós vamos sair, e nós vamos sair desse buraco, vai ser graças à torcida, de uma maneira ou de outra. Se nós conseguirmos um patrocínio, né, na camisa bom, e nós vamos conseguir porque o Flamengo tem a torcida. Né? Não é só pela credibilidade que a diretoria, né, está trazendo. Se nós não tivéssemos a torcida, nós não conseguiríamos bons patrocínios, né? Não conseguiríamos um bom contrato com uma fornecedora de material esportivo, nós não conseguiríamos viabilizar nenhum tipo de projeto, né, de sócio-torcedor, por exemplo, né, que pode ser a grande solução para o Flamengo, né, no futuro. Então a torcida é tudo. E como que está a situação das finanças, Eduardo? Tem 8 milhões apenas disponíveis, né, da receita de TV, das cotas de TV, 2 milhões da patrocinadora de telefonia, que fica no número, nas costas da camisa, e tem agora os 10 milhões que foram liberados, a verba liberada pelo Conselho Deliberativo. Há expectativa de fechar patrocínios já para a próxima temporada? A própria distribuidora de material esportivo tem alguma expectativa de troca? Como que anda essa negociação com a dívida? O que foi liberado agora aí pelo Conselho
de administração foi uma verba para se pagar outubro, novembro, 13º salário, direitos de imagem atrasados e acordos judiciais pendentes. Tá? Isso daí entra e sai no mesmo dia. Os recursos do televisamento, como você mesmo falou, né, sobra muito pouco dinheiro e que também vai embora rapidamente. Tá? Nós vamos assumir no dia 2, no dia 5 já tem uma folha de pagamento para pagar. Tá? Então nós temos que ser criativos e trabalhar em cima de patrocínios, em cima de contratos com fornecedores de material esportivo, né? E eu acredito que não vai haver nenhum problema, pelo menos, né, de médio e longo prazo, porque nós temos 39 milhões de torcedores, tá? E temos uma equipe extremamente competente trabalhando conosco. A situação é difícil, né? Não vamos esconder isso de ninguém, mas nós temos, né, plena consciência de que podemos superá-la graças à força da nação rubro-negra. Eduardo, qual o seu planejamento para a base do Flamengo? Hoje a gente sabe que no futebol, tão importante quanto ter um marketing forte, trazer um grande jogador que atrai a torcida, é você formar jogador para conseguir fazer dinheiro. Qual é o planejamento que você tem para tratar da base do Flamengo? Nós consideramos as divisões de base do Flamengo talvez a nossa principal ação com relação ao futebol. Claro que trazer um ídolo é importante, reforçar o time pontualmente é importante, mas se você não tiver um bom trabalho de base, você não vai a lugar nenhum. Tá? Os grandes títulos que o Flamengo conseguiu ao longo da sua história foram sempre com times formados a partir do trabalho na base. Tá? Então o que nós temos que fazer é formar bons jogadores, né, e mantê-los no Flamengo. Né, porque durante muito tempo o Flamengo criou, né, e formou bons jogadores na sua base, mas depois deixou esses jogadores irem embora, né? Isso desde que eu sou pequeno, né, com Gerson, César, Zequinha, Luiz Carlos, né? E depois, quando a gente teve aquela geração que nós conseguimos manter, né, geração, né, de Zico, Júnior, Leandro, Tita, Andrade, Adílio, Moser, aí nós fomos campeões do mundo. Depois, no final dos anos 80 e início dos anos 90, nós formamos uma boa geração também, jogadores de altíssimo nível, né, como Djalminha, Marcelinho Carioca, Marquinhos, Júnior Baiano, Leonardo, né, Aldair, Jorginho e outros, né, e o que aconteceu? Paulo Nunes, né, e vendemos todos a preço de banana. E aconteceu que boa parte desses jogadores formou a base da seleção brasileira tetracampeã em 1994 e nenhum deles mais era do Flamengo. Então nós temos que formar jogadores, né? Vamos investir muito na formação de jogadores na base e depois temos que ter sabedoria para mantê-los, né, no Flamengo. Não adianta nada você formar e depois passar adiante. E você falou 2 vezes já no Zico. Hoje, fazendo uma análise da sua eleição, qual a responsabilidade do Zico nessa campanha? Qual foi o papel dele nessa campanha? Foi fundamental, né? O Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, é o personagem mais ilustre da história do Flamengo. Então o prestígio que ele tem junto à torcida, junto aos sócios, é enorme. Tá? Então a participação dele na nossa campanha foi extremamente valiosa, né? E ele vai continuar nos ajudando, né, depois, né, de nós tomarmos posse, né, ele vai continuar como uma espécie de consultor, né, do comitê gestor do futebol do Flamengo e fora outros projetos que a gente possa vir a ter para ele. Tá? A gente quer ter o Zico sempre do nosso lado. O senhor acha que se ele não estivesse do lado de vocês, provavelmente o senhor não seria o presidente do Flamengo hoje? É bem possível, né? É difícil você dimensionar isso, né? Mas com certeza a participação dele foi fundamental. Não vou dizer que a gente não teria sido eleito, né? Mas com o Zico, né, tudo fica mais facilitado. Tanto no time de futebol, quando ele jogava, né, quanto agora numa campanha política. Voltando ao pessoal aqui no Twitter, o Thiago falou da garotada da base, mas tem alguns veteranos no Flamengo, o caso do Renato e do Léo Moura, e o senhor disse recentemente que é fã desses jogadores, e agora eles estão com um contrato no fim, termina esse ano, e o Notícia Fla 123 perguntou que mesmo com a má fase dos dois, se há possibilidade de renovação de contrato. Olha, eu não posso adiantar nada sobre isso porque, né, nós passamos a campanha inteira dizendo que a administração do Flamengo ia ser profissionalizada, o futebol ia ser profissionalizado. Nós já trouxemos um diretor executivo de futebol,
né? E essas decisões todas vão passar, né, pelo crivo do Paulo Pelaip, né, que vai inclusive consultar, né, o comitê gestor de futebol para que a gente possa tomar uma decisão. O que eu falei outro dia para um colega de vocês é que eu tenho a maior admiração pelos dois, pelo Léo Moura e pelo Renato. São jogadores que fazem parte da história do Flamengo, né, que são jogadores, inclusive, que são craques dentro e fora de campo, né, são exemplos, né, de dedicação. E agora, se efetivamente, né, vai haver a renovação com eles, eu não posso dizer, seria irresponsabilidade. Eu estaria aqui falando como torcedor e eu não posso mais falar como torcedor. E quem fez a ponte entre Paulo Pelaip e a nova diretoria do Flamengo? Paulo Pelaip é um profissional que é extremamente conhecido, né? Assim como ele e outros, né, que exercem, né, funções parecidas, né, foram cogitados pelo Flamengo. Alguns nós chegamos a conversar e não foi necessário que ninguém fizesse a ponte, né? Ele é uma pessoa conhecida, era só telefonar para ele, perguntar se ele estaria interessado em conversar conosco. Ele demonstrou interesse, né? Nós conversamos por algumas vezes e chegamos à conclusão de que ele era o nome certo para ocupar essa função. Presidente, como que fica agora? O Paulo chega como dirigente, como diretor, e o Zinho, ele pode continuar no Flamengo como gerente técnico. E o Dorival também ainda está com a permanência aberta, né? Vocês terão uma reunião essa semana. Mas como que fica a situação dentro do Flamengo? As negociações, a relação do Zinho com os jogadores, ele vai ter os poderes reduzidos ou não? Ele vai ficar mais centralizado com o futebol profissional e a base? Eu diria que a função do Zinho vai ser um pouco mais especializada, né? Algumas das coisas que ele vinha fazendo, o Paulo Pelaip vai absorver, né? O que talvez seja até melhor para ele, né? Que ele vai poder se dedicar mais, talvez, a coisas que ele gosta mais, que ele tenha mais vocação, né? Eu acho que nós não estamos em momento nenhum tentando diminuir o trabalho do Zinho, ao contrário, né? Acho que tem a maior admiração pelo Zinho, né? Que o Zinho antes, né, na administração anterior, ele se reportava a um vice-presidente de futebol, né, que era um vice-presidente operacional, né, e agora ele vai se reportar a um diretor executivo de futebol remunerado, que seria como se fosse um vice numa situação assim tradicional, né? O nosso vice de futebol agora, né, o Valim Vasconcelos, né, vai ser um vice que vai cuidar mais das questões estratégicas, que vai estar compondo conosco nesse comitê gestor de futebol, e as decisões do dia a dia do futebol vão ficar por conta do Paulo Pelaip, que é o diretor executivo, né? Então eu não acho que o que se está pensando para o Zinho representa em nenhuma hipótese uma diminuição do conjunto de atribuições, né, que vão ficar a cargo dele. Desculpa, só para complementar, o Paulo Pelaip, ele tem falado que o Zinho e o Dorival, eles estão um pouco condicionados à filosofia, a nova filosofia do Flamengo, que tem que se enquadrar na nova filosofia do clube. O que seria essa nova filosofia da sua gestão? Olha, a filosofia são as diretrizes estratégicas, né, que surgiram desse grupo, né, que está assumindo o Flamengo agora, né? Então, uma das coisas que foi decidida foi que o Flamengo vai passar a ter uma comissão técnica própria e permanente, né, que não vai ser alterada quando existe uma substituição de treinador, né, o que vinha acontecendo até então. E o que eu acho também que não é problema nenhum, porque vai ser uma comissão de alto nível, né? O treinador, no caso, se o Dorival resolver ficar conosco, né, ele vai ter uma comissão de alto nível trabalhando com ele. Se por acaso, né, um dia ele resolver ir embora, né, e nós tivermos que fazer uma substituição de treinador, você já vai ter aqueles profissionais que vão assegurar a manutenção, né, e a perpetuidade daquela inteligência, né, daqueles registros que foram coletados durante a passagem do treinador pelo Flamengo. Então você não vai perder nada, como acontecia toda vez que você substituía um treinador e ele levava toda a sua comissão técnica, e você tinha que contratar um outro treinador com toda uma comissão técnica também. Tá? Acho que é assim que é feito na maior parte dos clubes do mundo, em boa parte dos clubes brasileiros. Nós vamos ter agora no Flamengo também. Eduardo, o modelo do Flamengo passou a ser mais democrático. A gente está acostumado a ver no futebol o presidente tendo a responsabilidade de dar sempre a palavra final. Nesse novo modelo do Flamengo, pelo que vocês passaram,
O Valim vai ter a mesma importância, o BAP vai ter, que é o vice-presidente de marketing, o próprio Zico vai participar do comitê gestor, o senhor. O senhor acha que em algum momento essa democracia pode atrapalhar o desenvolvimento do futebol do Flamengo e o senhor pode ser mais rígido, falar, não, ó, quem toma a decisão sou eu? A democracia nunca é ruim, né? Acho que o que a gente tem é uma equipe de alto nível, né? Pessoas que cada um tem a sua formação e que podem contribuir, né, para uma decisão, vamos dizer, que vai ser sempre a melhor para o Flamengo. Esse modelo acho que funciona na maior parte das empresas, né? Você tem um conselho de administração, né, que toma as decisões estratégicas e passa isso para o nível operacional executar. Então, se funcionar na maior parte das empresas, por que não vai funcionar no Flamengo? O senhor tem essa experiência de mercado empresarial. É muito diferente o mercado do futebol em relação ao mercado empresarial até o momento? Não, é bastante diferente, com certeza, né? Mas não é nada que a gente não possa tomar conta, não. Você pode ficar tranquilo que a gente já estava preparado para isso. E tem algum presidente, algum dirigente que o senhor tenha se espelhado, pegue como modelo para uma gestão, ou vai chegar com o estilo próprio no Flamengo de 2013? Claro que a gente observa, né, os estilos dos diversos dirigentes, né, os estilos que vigoram em vários clubes, né, por exemplo, o caso do Barcelona, né, acho que todo mundo leu aquele livro, né, A Bola Não Entra Por Acaso, né, que conta a história do Barcelona, como é que o Barcelona saiu de uma situação aflitiva para ser a potência que é hoje, né. Então o Ferran Soriano, que era o diretor executivo do Barcelona e hoje está lá no Manchester City, né, ele esteve conosco aqui na Soccerex, nós tivemos uma conversa com ele muito boa, né, e o próprio Leonardo, nós já conversamos com ele também, está lá no Paris Saint-Germain, né, e é uma pessoa assim de altíssimo nível, e acho que a gente tem que estabelecer contatos, né, estabelecer parcerias, né, troca de ideias, de informações, né, entre essas pessoas que militam no futebol, para a gente recolher o melhor de cada uma delas. Eu fiz essa pergunta para puxar para o gancho de um presidente que talvez tenha muita importância na atual situação do Corinthians, que é o Andrei Sanches. O Andrei chegou no Corinthians, pegou o time, o Corinthians que foi rebaixado meses depois dele assumir, mas ele conseguiu levantar o Corinthians. Ele contratou o Ronaldo, o Roberto Carlos, foi campeão da Copa do Brasil, invicto no Paulista, campeão brasileiro, Libertadores, e agora nesse fim de semana ele foi campeão mundial. O Corinthians foi campeão mundial já sem o Andrés. É um exemplo no futebol brasileiro que conseguiu colocar o Corinthians no futebol internacional, internacionalizou o Corinthians. É um espelho para você, para o senhor, é um espelho dentro do futebol brasileiro, talvez seja a melhor expressão que nós temos em termos de dirigentes recentemente? Com certeza é uma das melhores. O Corinthians fez um belíssimo trabalho, está de parabéns, né, a direção do Corinthians, a torcida do Corinthians, né, pelos feitos, né, alcançados, né, principalmente o de ontem. Nós estamos inclusive mandando uma carta, né, de felicitações, né, para a diretoria do Corinthians e dizendo que o trabalho profissional vai servir de espelho, né, para o Flamengo e acredito que para todos os clubes brasileiros, né? Então acho que nós temos vários exemplos bons, né, no futebol brasileiro e internacional, e o Corinthians com certeza é um deles. O que o senhor acha dessa pesquisa recente que coloca a torcida do Corinthians com 16% do território nacional, igualando o número de torcedores do Flamengo? Olha, eu acho que não é uma pesquisa, né, que tenha, né, métodos científicos que possam se contrapor às outras pesquisas que já existem do Ibope, feitas inclusive, né, a partir de uma demanda do órgão de vocês, aqui do Lance, né? Então toda vez que se divulga uma pesquisa, você tem que ver exatamente qual é a amostra, né, de onde que surgiram, né, aquelas declarações, né, para que você possa saber se a pesquisa espelha ou não a realidade da preferência dos torcedores no Brasil, né? Eu acho muito difícil que a última pesquisa que o Lance divulgou,
né, que dava uma diferença razoável entre o Flamengo e o Corinthians, possa ter sofrido uma mudança como essa, tá? E aí quando a gente vê, né, a amostra realmente não foi exatamente representativa de toda a população brasileira, né? Foram feitas coletas em algumas cidades que não representam exatamente, né, o universo da população brasileira, mas isso não é demérito nenhum ao Corinthians nem aos outros, né, clubes que aparecem lá, né? Por exemplo, a Portuguesa de Desportos aparece nessa pesquisa como tendo uma expressão semelhante à do Fluminense, né? E a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? Nada contra a Portuguesa de Desportos, né? Mas a torcida do Fluminense é bem maior, tá? Então a questão é de você avaliar, né, exatamente quais são os dados que levaram a essa pesquisa, para você ter uma ideia clara. Bem, Vamos à nossa última participação aqui, que é no blog Grito da Nação, o blog do Lancenet, que fala exatamente dessa questão de patrocínio que está atrelada à questão da torcida, né, que o senhor falou anteriormente. O Flamengo vai ter um patrocínio master ou um rodízio desse patrocínio master? É a pergunta do Valdinei. Olha, nós vamos ter patrocínio, né, num curtíssimo prazo. Ainda não sabemos se vai ser, a princípio, num esquema de rodízio ou se vamos ter um patrocinador master e patrocínios subsidiários. Tá? Mas com certeza vamos ter patrocínio. Tá? Os dois projetos estão sendo analisados. Presidente, só para fechar aqui a participação do senhor aqui no Lance no Ar, naquela câmera, manda um recado para a torcida, o que o torcedor rubro-negro apaixonado está esperando aí o Flamengo se reerguer no próximo ano, o que ele pode esperar da gestão do Eduardo Bandeira? Eu queria assegurar a nação rubro-negra, né, a todo mundo que acompanha aqui o Lance TV, e que a direção que está entrando no Flamengo agora, né, entrou para mudar o Flamengo. Nós somos torcedores de arquibancada como vocês, né, são pessoas que nós estamos trazendo aqui que são extremamente bem-sucedidas nas suas atividades pessoais, empresariais, que querem doar parte do seu tempo, da sua reputação, da sua credibilidade, para a gente tirar o Flamengo dessa situação em que nós nos encontramos hoje. E o Flamengo não pode sonhar, né, menos do que ser o melhor em tudo. Tá? Então eu garanto para vocês que nós vamos trabalhar cada dia, cada hora, cada minuto para colocar o Flamengo no patamar em que ele merece, em que a torcida do Flamengo merece que ele fique. Grande abraço para todos vocês. Presidente, muito obrigado pela presença. Thiago, obrigado. Obrigado pela audiência. O Lance no Ar vai ficando por aqui, mas vocês continuem conectados no Lancenet. Um abraço.